Boa noite a todos. Hoje é dia 30 de novembro de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba. E eu gostaria de convidar a todos aqueles que sintonizam com o nosso trabalho para realizarmos uma oração para o início das atividades dessa noite. Senhor Jesus, que nos auxilia e nos inspira, solicitamos a Tua bênção através dos bons mentores, para que eles nos auxiliem a vigiar os nossos passos e os nossos pensamentos, de modo que possamos nos colocar numa zona de equilíbrio e de paz de espírito, aonde somos sabedores de que todas as atividades e todos os trabalhos do nosso dia a dia e das nossas atividades espirituais e intelectuais são sempre protegidos e incentivados. Que a luz do nosso Mestre esteja conosco, clareando a nossa mente e o nosso entendimento, de modo que as palavras da doutrina espírita, através daqueles que nos antecederam, possam se fazer luminares no céu interior que todos nós gostaríamos de cravejar com esses pequenos diamantes de sabedoria. Que os bons espíritos estejam conosco, que os espíritos da Casa Espírita de Piratuba nos auxiliem e que nós possamos ter a palavra fácil e o verbo correto. Que assim seja. Para a noite de hoje, escolhemos o título Determinismo Espiritual do livro Compromissos Iluminativos, do Espírito Bezerra de Menezes, psicografado pelo médium Divaldo Franco, na página 21. Lá está assim: nada é por acaso. Como alunos matriculados em uma divina escola, mesmo aqueles que pensam passar despercebidos, na verdade estão sob vigilante olhar de notáveis docentes, zelosos em prosseguir com as tarefas previamente estabelecidas em objetivos relevantes. Tudo aquilo que acontece em nossas vidas, às vezes a gente diz, do nada aconteceu isso, casualmente aconteceu aquilo. A doutrina espírita nos orienta, através dos bons mentores, que nada é por acaso. Estamos matriculados em uma escola divina e existem professores, existem docentes nessa escola. E esses docentes, esses professores são notáveis e o seu olhar vigilante sobre nós é zeloso. E eles estão sempre nos auxiliando, sempre criando para nós oportunidades, de modo que aquelas tarefas pré-estabelecidas, aquelas tarefas que nos motivaram a reencarnar, aqueles trabalhos que eram exigências da nossa responsabilidade antes da nossa programação reencarnatória, que esses projetos previamente estabelecidos, esses objetivos relevantes, que eles se cumpram. Então, nós, através das leis divinas, estamos sempre encontrando aquelas energias necessárias ao nosso desenvolvimento e à nossa sublimação, e nós temos vigilantes olhares do plano espiritual que nos auxiliam. Então, quando a gente pensa que está vivendo na Terra e que a gente está fazendo as nossas coisas e ninguém sabe dos nossos dias a dias e da forma como vivemos e da forma como pensamos, isso é um equívoco. Na verdade, tudo que nós fazemos é visto e é presenciado por muitas entidades do plano espiritual. Tanto aquelas que se aproximam de nós e são espíritos perturbados e infelizes, assim como aqueles que são os nossos notáveis professores, que estão vigilantes e zelosos em relação aos nossos objetivos. Então, nada é por acaso e nós temos uma nuvem de testemunhas sempre na nossa vida. Cada reencarnação é uma oportunidade para recomeçar,
retificando equívocos e parâmetros e adotando comportamento salutar com as metas superiores da vida. Cada reencarnação é um recomeçar, e cada reencarnação nós trazemos a nossa mente desimpedida, nós não trazemos recordações das nossas vidas anteriores, nós começamos como bebês e reconhecemos aquelas pessoas que nos recepcionam como família, como pais. Então nós começamos do zero. Algumas coisas, algumas lembranças, algumas reminiscências, elas nos alcançam durante a nossa vida. Às vezes nós temos aquele sentimento do déjà vu, onde a gente percebe que isso já aconteceu, alguma coisa parecida já me ocorreu. Então nós podemos recomeçar, e isso é a meta de Deus para nós, que nós sempre recomecemos. E quando a gente recomeça, Ele nos dá uma oportunidade nova de refazer, de retificar os nossos caminhos, de buscar as metas superiores da vida. Quando nós não o fazemos, obviamente, é por conta do nosso livre-arbítrio. Nós já podemos escolher, né? E o plano espiritual nos auxilia para que esses docentes, esses professores que nos auxiliam na escola da vida, esses nossos mentores, eles nos orientam e nos inspiram para que nós façamos boas escolhas, para que nós busquemos bons conteúdos, para que nós leiamos bons livros, para que nós adotemos doutrinas encorajadoras e de restauração dos nossos processos de recuperação das matérias da vida. Nós precisamos pensar dessa forma, precisamos nos orientar dessa forma. Então, cada reencarnação é um recomeço. Os equívocos que fazemos durante essa trajetória é por conta do nosso livre-arbítrio. Vinculados com o nosso próprio passado, renteamos dificuldades e ensejamos reparação em desafios que não se podem adiar. Nós precisamos nos colocar, nós precisamos nos objetivar, de modo a que aqueles desafios que se apresentam na nossa vida, eles sejam superados. Obviamente que superar desafios, encontrar desafios, às vezes é intimidante. Às vezes nós temos pessoas que são intimidantes na nossa vida. Às vezes nós temos trabalhos, às vezes nós temos relacionamentos, às vezes nós moramos em lugares difíceis, e tudo isso se coloca para nós como um desafio. Mas esse desafio, ele é para que nós nos superemos. E nós não podemos adiá-los. É possível que nós fujamos deles. É possível. Mas nós estamos simplesmente colocando mais para frente alguma coisa que se apresentou agora para nós. Então, se nós temos um desafio, seja ele no trabalho, nos relacionamentos, no lugar onde nós moramos, um desafio de saúde, não interessa. Quando esse desafio aparece, o mais lógico seria que nós os desafiássemos também, que nós os encarássemos de frente. Porque se nós assim o fizermos, nós estamos começando a resolver esses problemas. Aqueles ensejos que nos alcançam e que buscam reparação, eles vão ser reparados, eles vão ser aprendidos, aquelas lições, elas vão ser enfrentadas e elas vão se transformar em um novo conteúdo. Cada vez que a gente vence um desafio, a gente se habilita para novos desafios. Então, quando a gente foge disso, a gente adia e, invariavelmente, essas dificuldades dentro do nosso processo reencarnatório, elas foram colocadas de uma maneira, elas foram encadeadas de uma maneira que nós possamos encontrar os desafios maiores depois de superar os menores. Os menores vão nos trazer subsídio e servir de orientação para quando chegar o momento dos desafios maiores. E esses desafios maiores, invariavelmente, eles chegarão. E se nós adiamos aquele que era pequeno, quando nós chegarmos lá na frente, talvez nós vamos ter que resolver o pequeno e o grande juntos. Quando nós poderíamos ter feito isso lá atrás. Então, nós vamos renteando as nossas dificuldades. E essas dificuldades, muitas vezes, elas aparecem porque nós fugimos dos nossos desafios. Então, é importante que a gente perceba isso e não fuja. Não adianta debandar da vida. Nós estamos reencarnados, é uma oportunidade para recomeçar. Nós temos professores espirituais, espíritos que nos acompanham e nos orientam. E nós precisamos, uma vez que encontramos esses desafios,
e precisamos encará-los de frente e superá-los. Quando a gente tem um desafio, que aquilo é uma coisa assim que às vezes acelera o nosso coração, faz com que as nossas emoções surjam e nos alcancem, são um indicativo de que ali nós precisamos trabalhar. Então, quando alguma coisa acontece na nossa vida e a gente percebe que ali está uma limitação nossa, devemos nos desafiar e encará-lo de forma a superar, porque ali é o indicativo de que nós precisamos trabalhar, seja ele em qual for. Encontrou uma situação que se chama desafio, enfrenta ela, enfrenta a si mesmo, não desanima, porque esse é o momento que nós precisamos fazê-lo para superá-lo. E isso, quanto mais nós fizermos, mais nós vamos nos habilitando, vamos nos encorajando, mais vamos encontrando em nós elementos para superação e entramos numa espiral positiva e de sublimação. Em um mundo de provas e expiações, enfrentamos situações paradoxais. Ora a paz e a alegria, ora a frustração e a amargura. Então nós estamos sempre surfando as ondas da vida. Situações paradoxais. Então hoje a gente levanta, estamos de folga, que coisa boa, estamos em paz, estamos em alegria, estamos com aqueles que gostamos. E de repente vem uma frustração, a gente sai na rua, às vezes machuca o nosso carro, às vezes a gente encontra uma pessoa que acaba nos ferindo, nos magoando, e nós vivemos sempre em altos e baixos. E isso é natural no mundo de provas e expiações. Nós vamos encontrar espíritos superiores que vão nos orientar e nos auxiliar, nós vamos encontrar espíritos inferiorizados, materialistas, egoístas, belicosos, que vão nos frustrar e nos causar amargura. Então o mundo de provas e expiações é isso, e nós precisamos aprender a surfar essas ondas da vida, ora vivendo coisas boas, ora vivendo coisas não tão boas. Mas a Terra também é uma forja, onde convertemos nossa ganga no mais valioso metal para que o espírito alcance seus empreendimentos libertadores. Então nós somos forjados, nós somos cozidos, nós somos queimados em altos fornos para que aquela ganga, aquele material que não serve, ele vá sendo descartado e vá sobrando dentro de nós aquilo que é valioso. Os diamantes, por exemplo, eles são feitos do mesmo material que é feito o carvão e o grafite. Mas para que o carvão e o grafite se transformem num diamante, é preciso que ele sofra muito calor e muita pressão durante muito tempo. Aí eles se tornam uma pedra preciosa, uma gema que expande luz e que é muito dura e muito sólida. Assim também é conosco. Nós vamos perdendo as nossas gangas, nós vamos perdendo aquilo que não serve dentro da forja da vida e nós vamos nos transformando em metais, metais valiosos. E esses metais são os subsídios que o nosso espírito vai se utilizar para que nós alcancemos esses empreendimentos libertadores, que todos nós nos matriculamos quando voltamos para a Terra em processos reencarnatórios. Então a Terra nos forja, nós somos pressionados, nós somos aquecidos, nós somos queimados, de forma que nós mantenhamos aquilo que é valioso e abandonemos aquilo que não tem valor nenhum, a nossa ganga. Mas nós não temos sabido levar adiante nossos ideais evolutivos. Nós reencarnamos, preparamos a nossa reencarnação, quando preparamos ela, prometemos entre sorrisos, para depois nos desculpar entre lágrimas. Assumimos responsabilidades com a alma enriquecida, mas depois debandamos para opções inesperadas. Então nós não temos sabido levar adiante nossos ideais evolutivos. Nós reencarnamos, nós chegamos na Terra, encontramos família, encontramos elementos, encontramos sociedade, encontramos espíritos afins, espíritos que nos catalogam como inimigos. Nós encontramos todo esse material e não temos sabido utilizá-lo. As nossas vontades, os nossos projetos previamente traçados lá no plano espiritual, encontram lá espíritos familiares, espíritos protetores, encontram lá também mentores. Nós estamos sobre os auspícios de Deus e de Jesus. As energias lá são salutares, retificadoras, purificadoras. Então lá é fácil prometer.
Lá é fácil nos responsabilizarmos. Mas quando a gente chega aqui, nós encontramos um monte de distração. Nós chegamos aqui, encontramos um mundo de provas e expiações e nos deparamos com os desafios. E muitas vezes nós fugimos, nós debandamos das nossas intenções e abraçamos opções inesperadas. Somos seduzidos pela matéria, somos seduzidos pelos títulos, pelas honrarias, pelas coisas boas que o planeta Terra tem e nós nos apaixonamos por ela facilmente. Às vezes nós somos educados para isso. Mas nós precisamos manter um olhar da espiritualidade para cá. Nós precisamos olhar a nossa vida pela ótica do espírito imortal. Então aqueles 30, aqueles 40, aqueles 80 anos que passamos na Terra são rápidos. Nós ficamos mais tempo na realidade espiritual do que encarnados. E lá nós gastamos muito tempo, nós fizemos muitos planos para chegar aqui e simplesmente abandoná-los. Para chegar aqui e simplesmente manter a nossa personalidade. Para chegar aqui e manter a nossa persona, o nosso ego. Para nos locupletarmos do planeta e das suas riquezas, e das riquezas da sociedade e das pessoas. Para que depois nós não choremos, para que depois nós não debandemos em opções inesperadas, para que não nos envergonhemos quando voltarmos para a espiritualidade e fizermos lá, não que os outros farão conosco algum tipo de julgamento ou algum tipo de balanço, nós o faremos. Nós vamos olhar e vamos perceber que bastava um pouco de esforço para que nós superássemos aqueles desafios. Era um pouco de esforço. Bastava, sim, um pouco de fortaleza do nosso espírito, para que nós não fizéssemos opções equivocadas. Bastava muito pouco. Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós também faríamos as coisas que ele faria, nós faríamos as montanhas trocar de lugar. Então nós precisamos lembrar disso, buscar no Evangelho, buscar em Jesus essas orientações, porque nós invariavelmente reencarnamos e viemos aqui. É um momento de estágio. Nós somos alunos em intercâmbio. Nós vamos voltar para casa. Aqui não é a nossa casa. Aqui é simplesmente uma escola onde estamos matriculados e devemos nos esforçar para superar todas as matérias que nos alcançam. Para que quando voltemos para casa, nós não choremos e não percebamos que fizemos opções equivocadas no nosso processo de reencarnação. Bezerra de Menezes era médico e ele nos concita a pensar da seguinte maneira: até quando será necessário que a doença e a dor nos visite para que nos sensibilizemos pelo amor e nos entreguemos pelo sacerdócio da solidariedade? Então a lei do universo é o amor. E o trabalho do universo é a solidariedade. E ele, como médico, ele nos diz assim, a doença e a dor que nos visitam. Então nós estamos, a dor e a doença são professoras severas, que têm o objetivo de nos despertar, de nos fazer corrigir, de colimar os nossos rumos. Então o espírito médico diz assim, até quando será necessário que a doença e a dor nos visitem, para que nós nos despertemos, para que nós nos orientemos, para que nos sensibilizemos pelo amor. Se deixar sensibilizar pelo amor. E a partir dessa sensibilização nos entregarmos, porque a gente não se entrega. A gente morre de pé. A gente cai e não rola, mesmo que se quebre. Nós não nos entregamos ao amor e nem ao sacerdócio da solidariedade. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, porque é o que nós faremos a vida toda. Quando nós estivermos matriculados com aqueles com quem as nossas energias simpatizam, nós vamos trabalhar sacerdócio de solidariedade. Devemos fazer as opções corretas e nos sensibilizarmos pelo amor e aprendermos que o sacerdócio daqueles que andam e que evoluem é a solidariedade. Quando vamos nos conscientizar da transitoriedade do corpo, da perenidade da vida e das relações
revelações da espiritualidade maior. A espiritualidade maior são todos aqueles espíritos que orientaram, que auxiliaram Kardec e que vieram depois, através da doutrina espírita e daqueles que estabeleceram a doutrina espírita em todos os rincões do planeta. Esses espíritos nos falam da sua realidade, a espiritualidade maior, nos descrevem como ela é, nos orientam para que prestemos atenção. Quando nós vamos nos conscientizar da transitoriedade do corpo? Todos os dias pessoas morrem, todos os dias pessoas nascem. Os corpos são transitórios, mas os espíritos nos falam da realidade espiritual e nos dizem: a vida é perene, ela não entra em estações, ela não tem altos e baixos, a vida é perene. E esses espíritos nos revelam, nos contam, nos dizem, eles nos falam através da doutrina espírita e nos revelam que eles continuam lá. Eles dizem assim: Jesus falou a verdade, ele tinha razão, nós sabemos que ele está aqui, nós sentimos as suas emanações, nós nunca estivemos tão vivos, nós encontramos aqueles que foram antes. Eles estão nos revelando isso, eles estão dizendo: olhe, se conscientize, não perca tempo quando você está no corpo, porque ele é transitório. Imagine que você é perene, que a vida é perene. E que você precisa se orientar, precisa se observar, sempre com os olhares da espiritualidade maior. Olhe de lá para cá, analise tudo o que acontece na tua vida, analise a tua vida pelos olhares da realidade maior, da espiritualidade maior. Muitas coisas vão diminuir de tamanho, outras vão assumir proporções inesperadas, e aquilo que nós precisamos fazer vai se transformar em lição valiosa para o nosso espírito, que é perene. Estamos vivendo hora singular nesse planeta. É importante nós lembrarmos que essa mensagem aqui, eu até deveria pegar o livro para dizê-la, mas deve ser entre 1940 e 1960, deve ser mais ou menos por isso. E de repente Bezerra de Menezes nos diz assim: vivemos hora singular nesse planeta. Vivemos mesmo. Se ele dizia isso naquela época, imagine o que ele diria hoje. Vivemos uma hora singular nesse planeta. É a hora do despertar, é a hora da transição planetária. Nós estamos há décadas nela, segundo a ótica do nosso orientador espiritual do texto de hoje. Vivemos hora singular nesse planeta. E essa hora singular nos concita a abandonarmos, como nós fizemos durante esse ano. Nós tivemos que abandonar a vida em sociedade, o trabalho, as profissões, os relacionamentos. Nós tivemos que abandonar muitas coisas para que nós estivéssemos fechados conosco mesmo dentro da nossa casa e da nossa consciência, pensando, observando em tudo que aconteceu e as importâncias que as coisas assumem para nós. A importância que as coisas deveriam ter e a importância que as coisas não deveriam ter. Essa hora singular nós ainda estamos vivendo e nós tivemos um vislumbre dela esse ano através da nossa pandemia. Nós alçamos cumeadas do maior progresso, mas perdemos irreparavelmente nossos valores mais íntimos. Então nós progredimos, nós nos elevamos, nós ficamos inteligentes, mas nós perdemos coisas que não deveríamos ter perdido. Valores íntimos, família, amizade, honestidade. Nós perdemos esses valores, porque nós imaginamos que o progresso, na velocidade em que ele se desenvolve, ele precisa de nós espaços abertos. Então nós vamos colocando à beira do caminho coisas que imaginamos que não nos servem. Abandonamos os nossos valores mais íntimos. Alçamos a inteligência, mas nos perdemos num labirinto interior. Nós elevamos a nossa inteligência, dizem os especialistas que a cada poucos meses nós estamos dobrando todo o conhecimento que existe no planeta. Aquilo que acontecia em 100 anos, em 200 anos, agora acontece em poucos meses. Mas isso não nos está elevando, não nos está dando segurança espiritual, não nos coloca num momento de consciência psíquica.
As pessoas então estão entrando em depressão, elas estão perdendo os seus rumos. Os suicídios, eles se apresentam, as pessoas estão buscando esses mecanismos, fugindo dos desafios pela porta dos fundos, imaginando que se fizerem assim as dores vão cessar, as dificuldades vão desaparecer. São labirintos espirituais, labirintos psíquicos, que as pessoas estão se embrenhando e não estão encontrando lá dentro a não ser monstros. Então a inteligência está presente, o progresso nos alcança, mas nós perdemos valores e entramos em labirintos escuros e sem saída. Nós ganhamos o cosmos, saímos da Terra e entendemos o cosmos, mas nós estamos perdendo o endereço de Deus. E Deus está dentro de nós. Nesse labirinto que nós criamos, nós deveríamos colocar um altar de adoração a Deus. Nós devemos colocar as lições do Cristo. Se é para colocar alguma coisa dentro de nós, vamos colocar aquilo que nos engrandece, que nos auxilia, que nos orienta. Então essa hora singular do progresso, da inteligência e do cosmo está fazendo com que nós fiquemos doentes porque nós estamos perdendo o endereço de Deus, nós estamos criando labirintos interiores e nós estamos abandonando valores que são íntimos e são necessários para nós. São eles que nos dão sustentação e estofo. É indispensável um despertar de consciência, pois todos retornaremos para a vida espiritual. Então, a vida espiritual nos aguarda. Cada minuto no corpo abrevia a escola física. Mas, se bem aproveitado, faculta entesouramento e também encurta nossa estadia nas séries iniciais e também a necessidade de rematrícula. Então nós vamos nos rematriculando, como Emmanuel nos diz, né? Vivendo diversas encarnações de baixo teor evolutivo. Nós vamos nos rematriculando. E acontece a rematrícula e nós continuamos nas séries iniciais. Nós nos rematriculamos e continuamos nas séries iniciais. Nós reencarnamos e não conseguimos evoluir, porque nós ficamos observando todo esse brilho que a matéria, todo esse brilho que a sociedade, todo esse brilho que a vida material nos apresenta. E perdemos o nosso endereço espiritual. Não observamos a vida espiritual, pois nós retornaremos para ela. Cada minuto que passamos no corpo, o tempo de estadia na Terra está diminuindo. Desde que nós nascemos, a nossa vida aqui está diminuindo na escola física. Mas nós precisamos aproveitá-la. Se nós imaginamos, por exemplo, que lá na velhice nós não produzimos da mesma forma e quando somos bem jovens também perdemos alguns anos, o tempo que nos sobra muitas vezes tem que ser dividido com família, com trabalho, porque nós também precisamos viver a realidade material, mas bem vivê-la. Porque aí nós vamos entesourar. Então eu bem vivo o meu trabalho, eu também vivo bem na minha sociedade, eu também vivo bem na minha família. Quanto tempo sobra para que nós prestemos atenção, para que nós estudemos a realidade espiritual, para que nós leiamos Kardec, para que nós estudemos a doutrina espírita, para que nós falemos dela, para que nós... Sobra muito pouco. Às vezes é 1 hora por semana. Às vezes é alguns minutos numa palestra. E o resto do tempo é da matéria. Mas a vida espiritual é muito mais que isso. E nós não nos percebemos. De repente nós retornamos a nossa estadia na escola da Terra se finda e nós perdemos a oportunidade. Necessário novamente uma rematrícula, necessário novamente uma reencarnação para que a gente volte e faça novamente aquelas séries iniciais. E de repente nós temos um espírito amoroso dizendo assim, até quando? Até quando que nós vamos precisar disso? Até quando nós vamos pensar a respeito da matéria sem olhá-la pela ótica do espírito imortal? Até quando? Elevamos muitas vezes nossa oração pedindo roteiros e diretrizes para o mundo espiritual. Então nós percebemos que vivemos um momento singular, nós percebemos que os dias, os minutos se escoam, nós percebemos que existe, mesmo que não desejemos admitir, mas percebemos que existe uma realidade espiritual e que ela vai nos alcançar. E percebemos que muitas vezes nós voltamos de lá com muitos projetos, mas chegamos aqui
né? Prometemos lá entre sorrisos, mas chegamos aqui, depois nos desviamos e voltamos para lá e nos arrependemos em lágrimas, né? Então nós muitas vezes fazemos as nossas orações e a gente pede roteiro, pede diretriz, a gente diz: Jesus, me ajude, mande os teus espíritos, os teus luminares, nos orientar, nos auxiliar, nos inspirar. E esses luminares, eles nos orientam. Esses bons espíritos, esses bons mentores, eles nos orientam. E eles fazem isso com sentimento paternal. Nós, na infância da nossa jornada espiritual, temos espíritos que nos orientam e que nos auxiliam, e o sentimento deles para conosco é paternal. É um sentimento de quem tem mais experiência na vida. Eles são experientes na vida. Por isso que eles já são os nossos mentores. E nós, quando evoluirmos suficientemente, seremos mentores de alguém. Essa é a lei da vida. Só que eles também analisam o nosso empenho na consecução da programação intencionalmente traçada. Então eles nos orientam, mas eles também ficam de olho naquilo que foi programado. O que eu programei quando vim da realidade espiritual? Foi intencional. Eu estive lá e eu prometi entre sorrisos. Eu programei entre sorrisos. Aquilo era intencional, foi traçado. Eu vou encontrar tal dificuldade, eu vou encontrar tal desafio e eu vou superar. Eles analisam isso, eles observam aquilo que nós prometemos lá, eles têm acesso a isso. E eles nos orientam com o sentimento paternal de quem tem experiência na vida. Eles já passaram pela vida material e viveram o sofrimento na tentativa do progresso. E por isso falam a nossa linguagem de dor e de esperança, de testemunho e de expectativa. Não podendo assim eles se furtarem em considerações de advertência, mas sempre em tons de amizade. Então, quando eles nos dão conselhos, nos advertem, eles dizem assim: olha, são considerações de advertência, mas eles fazem isso porque eles já viveram a vida material. Eles passaram pelo que estamos passando. Eles têm noção do nosso sofrimento e daquilo que estamos tentando fazer para progredir. Eles falam uma linguagem que eles vivenciaram. Eles nos veem com esperança, eles nos veem nas nossas expectativas, eles sabem do que falam. E quando eles nos advertem, eles fazem em tom de amizade, mas eles fazem porque já passaram. Eles nos alertam porque já viveram tais situações. E o que eles nos dizem? Nos alertam para investir na realidade do espírito. Nós investimos no corpo, nós investimos nos objetos materiais. E eles nos dizem assim: parem de fazer isso e comecem a investir no espírito. Utilizem a matéria, utilizem os bens, utilizem o corpo físico para ampliar a realidade do espírito. Nos alertam para investir na realidade do espírito. Aplicar na vida eterna. Se nós vamos viver eternamente, se nós somos espíritos eternos, criados há tanto tempo que se perde nas distâncias do universo, vida eterna, aplicar na vida eterna, no espírito imortal. Nós devemos, nos alertam ele, para que nos reconheçamos como viajores do tempo. Nós estamos na terra de viagem, de passagem. Nós devemos investir, nos alertam eles para investir, para que nos tornemos cidadãos da eternidade. Aqueles que vivem na eternidade, não na transitoriedade do corpo. Não aqueles que vivem na terra e que vão morrer aqui e vai se acabar tudo. Cidadãos da eternidade, aqueles que vivem a eternidade, que formam a cidadela, que formam a comunidade da eternidade. Nós somos esses seres. Nos orientam para abraçar os ideais da verdade e viver roteiros para a luz, abandonando aquilo que não nos serve, deixando que a forja da vida remova as nossas gangas. Roteiros para a luz.
abraçar ideais da verdade, não ideais da matéria que se corrompem e que se distorcem e que se evaporam com o tempo. Ideais da verdade, aquilo que permanece. O amor permanece. O trabalho que nós fizemos permanece. Os ideais que nós traçamos permanecem. A verdade que carregamos em nós é essa que nos alcança. É isso que eles nos alertam. E nos alertam em tons paternais, que talvez eu não esteja conseguindo transmitir com a minha fala. Nos alertam em tons paternais. Invista na realidade do Espírito, aplique na vida eterna. Se reconheça como viajor do tempo, cidadão da eternidade, abraçando ideais da verdade e roteiros para a luz. Esse é o alerta. E claro, nós temos entes queridos, os nossos entes queridos que nos antecederam na jornada de retorno, aguardam eles que abracemos os nossos cometimentos evolutivos. E eles cantam hinos de glória à vida, quando assim nós o fazemos. Então os nossos entes queridos, eles nos aguardam lá, eles já passaram por isso. Findou-se o tempo deles. Eles foram antes, partiram do corpo, porém jamais nos abandonaram e nos aguardam. E quando nós abraçamos esses ideais evolutivos, esses cometimentos, esses projetos, esses desafios, esse programa que nós traçamos quando viemos da realidade espiritual para viver na matéria, quando nós abraçamos isso, eles cantam hinos de glória à vida. Eles erguem suas vozes e suas orações a Deus e dizem: Pai, orienta, Jesus ajuda, bons espíritos instruam, iluminem para que ele permaneça nesse caminho. Eles nos aguardam e eles gostariam de fazer a festa daqueles que vencem. É importante que nós pensemos que existem espíritos muito queridos para nós que estão nos aguardando na realidade espiritual. Estão vivendo a realidade espiritual, aguardando e cantando hinos de glória quando nós abraçamos os nossos cometimentos evolutivos. Por isso, nós que estamos encarnados devemos considerar a responsabilidade que merecem todos os valores da vida. Nós temos responsabilidade, precisamos considerar essa responsabilidade. Existem valores da vida que nós não estamos dando atenção. Valores de vida, não valores da matéria. Valores de vida. Buscando nossa perfeita identificação com o bem em todos os seus aspectos. Às vezes é difícil fazer o bem. Às vezes é difícil fazer o certo. Mas nós precisamos buscar nos identificar. Se nós não conseguimos fazer todo o bem que é necessário, façamos o bem que nós conseguimos. Buscar essa perfeita identificação com o bem em todos os seus aspectos. Nós poderíamos colocar o que são esse bem, né? O que é o bem em todos os seus aspectos? Nós podíamos elencar, mas cada um vai ter suas preferências. Mas o bem sempre será o bem. E Jesus nos deu uma orientação dizendo assim: olha, não faça para o outro aquilo que você não quer para você. Santo Agostinho, lá nas suas considerações, nos diz assim: olha, eu todas as noites procurava nas minhas orações me identificar e pensar: será que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance hoje? Será que eu tratei bem? Será que eu fui correto? Será que eu agi direito? Ele fazia um meia-culpa. E no outro dia ele voltava lá e buscava a perfeita identificação com o bem. O bem sempre será o bem. E Jesus já nos disse, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Faze aos outros aquilo que deseja que seja feito para você. Se não é bom para mim, não é bom para o outro. Então nós temos uma noção do que é o bem. Nós devemos buscar essa perfeita identificação com esses aspectos do bem. Reformulando conceitos. Às vezes nós mantemos dentro de nós alguns conceitos e nós nos recusamos a revê-los. Nós nos recusamos
a complementá-los, porque às vezes os nossos conceitos, e isso é perfeitamente possível, esses conceitos estão insuficientes, eles estão incompletos. Falta-lhe algo. E nós precisamos reformular esses conceitos, agregando neles. Aquilo que é o bem precisa ser melhorado, porque nós não temos o profundo conhecimento de tudo. Sempre há espaço para melhorar. Então nós precisamos reformular esses conceitos. Os conceitos da vida, os conceitos dos relacionamentos, os conceitos da sociedade, os conceitos do trabalho, do dinheiro, os conceitos espirituais, nós estamos falando aqui deles, e muitas vezes as pessoas têm preconceitos. Eles precisam ser revistos. As pessoas acham que nascem, crescem, morrem, tudo se acaba. Não. Esse é um conceito equivocado, incompleto. A gente nasce, cresce, morre e continua vivendo a realidade espiritual. Então falta um pedacinho nesse conceito. Precisamos reformular os nossos conceitos, ampliá-los, melhorá-los. Precisamos também revisar as nossas aspirações. Nós estamos, de repente, aspirando, desejando, idealizando coisas materiais. Elas são importantes e elas acontecem na medida em que nós vivemos a vida plenamente. Mas se nós nos colocarmos somente observando essas aspirações, nós vamos nos perder, como foi dito lá no começo, vamos desviar o nosso rumo. Precisamos também reprogramar os passos e reprogramar as nossas vidas. É importante que pensemos sobre isso. Considerar a responsabilidade que os valores da vida merecem e nos identificarmos com o bem em todos os seus aspectos. Jesus é sempre o mesmo, nosso mestre e nosso amigo, braços abertos aguardando por nós. Esteve conosco e breve soará o momento de irmos ter com ele. Utilizemos nossas horas sublimando nossa vida e alçando nossas preces para vencermos as disposições difíceis. Nós temos um amigo, nós temos um orientador, nós temos um modelo. Precisamos estudar a vida de Jesus, a lição de Jesus, de modo que as coisas que estão na nossa frente, Jesus agradecia a Deus que ele escondia as coisas de valor aos olhos vistos, né? Escondia dos egoístas e dos soberbos e colocava na frente dos justos e dos bons. Precisamos tentar compreender isso. Jesus é nosso amigo, é nosso mestre, e ele nos aguarda. E nós precisamos viver a vida de encarnado, de modo a alçar a nossa vida e as nossas preces para vencer as disposições difíceis. Jesus nos auxilia a vencer as disposições difíceis. Ele disse que ele era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida. Precisamos sublimar a nossa vida de encarnado para alcançá-lo o mais breve possível. Somos herdeiros da verdade e do bem, e temos em nós o tesouro infinito da excelsa misericórdia. Nós somos herdeiros da verdade e do bem, e nós temos dentro de nós um tesouro. E esse tesouro vem da misericórdia excelsa que é Deus. Inspirados pelos bons espíritos do Cristo, vamos todos dar as mãos, homens e espíritos, rumando para a paz, depois das renhidas lutas conosco mesmo. Então nós temos objetivo. Os objetivos que nós temos traçado para as nossas encarnações é de nos superarmos, é de nos espiritualizarmos, é de estudarmos essa realidade espiritual. Existe forma de antecipar o nosso futuro e compreender as nossas metas. Existe maneira de fazer isso. O Cristo disse que enviaria um Consolador, e o Consolador que o Cristo promete é o Espiritismo. Inspirado pelos bons espíritos do Cristo, vamos dar as mãos, homens e espíritos. Existem espíritos que são mestres, que são professores e que estão matriculados conosco na escola da vida. O objetivo deles é que nós encontremos todas as lições necessárias para que nós façamos as lutas necessárias do mundo de provas e expiações e que nós evoluamos nos sublimando, sendo herdeiros da verdade e do bem e guardando, armazenando em nós o tesouro infinito da excelsa misericórdia, para que nós saibamos
legar isso para aqueles que nos seguem, aqueles que invariavelmente um dia nós tenhamos como alunos para nós. Joana de Ângeles nos explica que nós precisamos saber tudo sobre tudo, porque um dia nós seremos convocados ao trabalho que hoje eles representam para nós. Precisamos aprender essa realidade espiritual, precisamos nos melhorar nesse processo e precisamos nos desafiar diariamente de modo a que superemos as nossas limitações e os nossos desafios. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Espero sinceramente ter conseguido trazer um pouquinho da orientação do mentor espiritual através da psicografia de Edivaldo Franco. E gostaria de encerrar a noite de hoje com uma oração, elevando os nossos espíritos, de modo que nós possamos colocar em perspectiva toda e qualquer observação e aprendizado que nos chega, de modo a formar dentro de nós uma grande parede azulejada, onde forma-se a imagem do processo evolutivo, que todos nós somos convocados a realizar e de que todos nós temos os elementos, os subsídios e as ajudas necessárias para fazê-lo. Que os bons espíritos estejam conosco, que o Cristo seja sempre a luz do nosso caminho e dos nossos passos, e que nós consigamos nos superar e nos orientar para viver a realidade material, mas com olhos vistos pela realidade espiritual. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.